Fique por dentro das 5 principais notícias do mercado desta segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. O coronavírus já matou mais pessoas que o SARS, e as estatísticas chinesas que estão sendo alvo de um exame cada vez mais cético. O Reino Unido declarou uma ameaça séria e iminente à saúde pública. No entanto, após um feriado prolongado de Ano Novo, as fábricas na China foram reabertas cautelosamente. O dólar australiano se recuperou de uma mínima de uma década em resposta ao gradual início do retorno das atividades chineses. A chanceler alemã Angela Merkel precisa de uma nova estratégia de sucessão, e o estúdio por trás do vencedor do Oscar Parasita viu suas ações subirem quase 20% em Seul. Aqui está o que está acontecendo nos mercados financeiros na segunda-feira, 10 de fevereiro. 1. Número de mortes por coronavírus supera SARS. Reino Unido declara repressão. O número de mortos pelo surto de coronavírus chinês atingiu 910, mais do que o vírus da SARS em 2002 e 2003, após um fim de semana sem redução significativa na taxa de mortes e em meio crescente preocupação de que as autoridades chinesas possam estar subnotificando a incidência de novos casos e fatalidades. A Organização Mundial da Saúde, que anteriormente elogiou a China por sua transparência, alertou que o que tem sido visível até agora pode ser apenas a ponta do iceberg. A mídia estatal chinesa informou que um cientista sênior local disse que o período de incubação pode ser de até 24 dias, em vez dos 14 estimados anteriormente. O vírus chegou a 3 países europeus, França, Espanha e Reino Unido, apenas por meio de um participante de uma conferência de negócios em Singapura em janeiro, um desenvolvimento que ilustra a rapidez com que os chamados eventos de superdisseminadores podem transmitir a doença. O Reino Unido declarou o surto uma ameaça séria e iminente para a saúde pública, uma medida que permite a quarentena forçada de pacientes suspeitos. 2. China volta ao trabalho gradualmente. O vírus continua a se espalhar pela economia mundial. Após um feriado prolongado de Ano Novo, a Foxconn, que fabrica a maior parte do iPhone da Apple, Nasdaq, Apple, em suas fábricas chinesas, reiniciou sua produção cautelosamente, como muitas outras empresas na segunda-feira. O dólar australiano, que atingiu o menor nível em 11 anos no fim de semana devido a preocupações com a demanda chinesa, subiu modestamente em resposta. Muitas outras fábricas permanecem fechadas ou operam com capacidade reduzida, no entanto. A Kia Motors disse que iria fechar todas as suas 3 fábricas na Coreia do Sul devido à escassez de componentes decorrentes da interrupção de sua cadeia de suprimentos chinesa, enquanto a Bloomberg informou que a BHP está conversando com clientes chineses para adiar as entregas de cobre contratadas. Isso ecoa nos desenvolvimentos da semana passada no mercado de gás natural, onde os compradores estatais chineses declararam que não necessitam receber os volumes contratados de gás. 3. Ações abrirão em direções mistas. Os mercados de ações dos Estados Unidos devem abrir em direções mistas após sinais fracos dos mercados chinês e europeu reduzirem o apetite pelo risco. Às 9h50, horário de Brasília, o contrato futuro do Dow 30 caía 0,05%, enquanto o contrato futuro do S&P 500 operava estável e o contrato futuro da Nasdaq 100 subia 0,06%. Os principais índices dos Estados Unidos tiveram sua melhor semana em quase 2 meses na semana passada em resposta a injeções de liquidez na China e sinais de crescimento econômico ainda robusto nos Estados Unidos. No entanto, os mercados chineses reagiram mal a um aumento da inflação ao consumidor em janeiro, causado por interrupções relacionadas ao coronavírus no suprimento de alimentos, enquanto os mercados europeus foram assustados por uma queda acentuada na produção industrial italiana e no índice Sentix de confiança dos investidores. A lista de balanço de hoje é modesta em Wall Street, liderada pela Allergan, Restaurant Brands e First Data Corp, enquanto a Southern Copper informa após o fechamento do pregão. 4.
sucessora de Merkel, desiste da candidatura após um desastre de extrema-direita. A sucessora de Angela Merkel disse que não irá liderar seu partido nas próximas eleições nacionais, aprofundando a crise no poder dos democratas cristãos na Alemanha e colocando um grande ponto de interrogação sobre a direção política da maior economia da Europa. O partido de centro-direita, que administra uma coalizão instável com os social-democratas de centro-esquerda no nível federal, está em crise desde que um de seus partidos regionais formou um pacto informal com o partido de extrema-direita Alternative für Deutschland, rompendo um tabu de mais de 75 anos na política alemã. Annegret Kramp-Karrenbauer, que deveria continuar o curso centrista de Merkel, não conseguiu afirmar sua autoridade sobre a CDU regional de Turingia. Sua derrocada prepara o terreno para um debate sobre a continuação do centrismo ou a adesão à direita para recuperar votos do AfD. 5. Vitória do filme Parasita faz ações da Barunson subir. As ações da Barunson Entertainment Arts Corp. KQ 035-620, subiam 19% em Seul, depois que a empresa por trás do filme Parasita conquistou com a glória o Oscar de melhor filme de 2020. Parasita, um thriller de baixo orçamento coreano, se tornou o primeiro filme em língua não inglesa a receber o prêmio principal em mais de 80 anos da cerimônia. As ações aumentaram quase 50% desde que Parasita recebeu sua indicação.